Como que Jesus se identifica com isso? Jesus se identifica com a Mary, com a nossa personagem estuprada. Ele se identifica com ela porque Jesus, assim como a Mary, foi traído por alguém que ele amava. Alguém que ele amava muito o traiu. Assim como fizeram com a Mary, os amigos de Jesus não fizeram nada para o ajudar. Abandonaram ele no pior momento da vida dele. Assim como a Mary, Jesus viu as costas da família. A família virou as costas para Jesus, assim como a família virou as costas para Mary. Assim como a Mary, Jesus foi espancado. Jesus foi ridicularizado. Assim como a Mary, Jesus sofreu uma violência humilhante. Jesus teve a sua barba arrancada. Aquilo naquela época para um homem tinha o mesmo peso que um estupro que uma mulher tem hoje em dia. É algo extremamente humilhante. Jesus se identifica, meu irmão e minha irmã, com vergonha, com desonra, com corrupção. E assim, Jesus vivendo como você, ele entende as suas dores. O livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo de número 15, traz uma verdade fantástica para aquelas pessoas que sofrem e têm vergonha. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E Jesus passou por tudo. Passou por tudo, ele entende a sua dor. Às vezes a gente pensa em Deus como um Deus tão longe, mas não, Jesus é um Deus que te abraça. Jesus é um Deus que se importou em se fazer carne, em vir sobre a terra, abrir mão do seu status de glória exaltado, se fez homem. No Natal, no primeiro Natal, ele se fez homem por amor da Mary. Ele se fez homem por amor a você que talvez tenha sido abusado de alguma forma, moral, verbalmente, fisicamente, sexualmente. Jesus se importa porque ele passou pelas mesmas coisas que você passou. E Jesus não apenas passou por todas essas coisas, mas Jesus venceu todas elas, levando a sua vergonha e a minha. Hebreus, capítulo de número 12, versículos 1 e 2, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, desembaraçando do peso e do pecado, da vergonha, da mancha. Corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, está assentado à destra do trono de Deus. Jesus não fez caso da vergonha que ele levou, que era a sua vergonha. Era a minha vergonha. Era a sua mancha. Era aquilo que fizeram contra você. Jesus levou. Para os pecados que você cometeu, confesse, se arrependa. Para os pecados que você cometeu, creia em Jesus. Mas para os pecados que cometeram contra você, creia em Jesus. Ele levou essa vergonha também. Na obra expiatória de Jesus, tanto o nosso pecado, os pecados que nos vitimaram e a vergonha que eles nos impuseram foram levados para longe, afastados para sempre e pagos com sangue. A Bíblia diz sobre os efeitos dessa obra de Cristo em Isaías capítulo 1, versículo de número 18. Traz o seguinte texto, irmãos, falando sobre esse afastamento, sobre essa purificação. Isaías 1,18 diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Ele limpa toda a sua alma. Não se sinta imundo, não se sinta imunda, não se sinta indigno, você é digno. A cruz diz que você é digno, a Bíblia diz que você é digno. O Salmo 103 é um dos textos que eu mais gosto na Escritura. Salmo de número 103, versículos 11 e 12, diz o seguinte: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim a grandeza e a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente,
assim afasta de nós as nossas transgressões. Jesus afastou, Jesus levou para longe. Como o Oriente se dista do Ocidente, ele leva a transgressão, o pecado, e a misericórdia dele é maior do que a distância entre o céu e a terra para aqueles que o temem. Ele pagou o preço com sangue do pecado e da vergonha. Dessa forma, você pode andar confiante com Jesus. Você pode andar confiante com sua família. Você pode andar confiante com a tua igreja. E 1 João, capítulo 1, versículo 7 a 9, que é o texto base dessa lição, que está lá no material, diz assim: se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda imundícia. Então nós pecamos, pecaram contra nós, Jesus pagou o preço dos pecados que nós cometemos, Jesus levou a vergonha dos pecados que nós sofremos, mas a Bíblia deixa uma solução aqui. A Bíblia deixa uma exigência aqui, e uma promessa também. Olhando o texto, nós vemos que há necessidade da confissão de pecados a Deus. As pessoas ofendidas, e a liderança, no caso da Mary, ela tem que pedir perdão a Deus pelos pecados que ela cometeu, que a gente citou no começo. Ela tem que pedir perdão ao marido dela. E ela tem que conversar com o seu pastor. Trazer essas coisas. Não é legal, irmãos, que nós tenhamos nada escondido. Confessar pecados, o texto diz que se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus nos purifica do pecado. O versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo. Confesse os seus pecados. Quando você confessa os seus pecados, você se abre às pessoas, você se expõe às pessoas, e uma vez exposto diante das pessoas, você tem comunhão com elas, você pode usufruir profundamente dessa comunhão, você vai para a luz, você fala: não tenho nada escondido, eu não tenho nada do que ser acusado, eu não tenho nada carregando nas minhas costas, eu não tenho nenhum fardo. E quando você confessa isso para Deus, quando você confessa essas coisas para o seu cônjuge, se for o caso, quando você confessa isso para outros crentes saudáveis, você vai encontrar pessoas que sofrem como você sofre também, e vocês podem sofrer juntos em comunhão. Mas sofrer juntos em comunhão debaixo da luz de Cristo. É muito melhor sofrer sob a luz de Cristo do que sofrer sozinho nas trevas, do que sofrer sozinho no travesseiro. Jesus te garante algo expiatório que purifica a sua vida de todo pecado. E Ele deseja que por meio da comunhão que você se abra para ser abençoada pelo povo de Deus e viva na luz os benefícios que cada meio de graça que Ele disponibiliza para você. A igreja, irmãos, a comunhão da igreja é um meio de graça. Não abra mão da comunhão da igreja por causa de pecado escondido. Confesse o pecado a Deus. Confesse a vergonha do pecado a Deus. Senhor, fizeram isso comigo, eu me sinto horrível porque fizeram isso comigo. Senhor, me ajude. Irmão, vem cá, eu preciso confessar um negócio, eu preciso conversar um negócio contigo, pedir perdão a Deus sobre isso aqui. Fizeram isso comigo aqui, eu coloquei diante de Deus isso que fizeram comigo, que me machucou. Ore comigo, meu irmão. Me ajuda a vencer esse trauma. Eu quero ir no meu pastor, eu confio no meu pastor, eu vou no pastor. Abra a sua vida. Abra a sua vida. Não viva escondido. A melhor forma de você resolver os pecados que você cometeu é confessando eles e crendo em Jesus. A melhor forma de você tratar os pecados que fizeram contra você é reconhecendo a suficiência da obra de Jesus para pagar o preço da tua vergonha. É reconhecendo que Jesus irá sim punir aqueles que pecaram contra ti de forma poderosa se eles não se arrependerem. Se eles se arrependerem, a culpa daqueles pecados já foi paga em Cristo, mas se não se arrependerem, terão que ter um certo acerto com o Criador do universo no último dia. Mas a vergonha do seu pecado tem que ser trazida, principalmente se você ofendeu alguém, se você esconde de alguém algo, e esse fato de você esconder algo não te deixa se relacionar com aquela pessoa no nível do coração. Maridos, não escondam nada das esposas não tenham segredo dos seus maridos,
Pais não tenham segredos com os filhos, filhos não tenham segredos com os pais. Andemos todos na luz de Cristo. A obra expiatória de Jesus leva todo o nosso pecado. A obra expiatória de Jesus leva tudo aquilo que há de ruim. E eu quero deixar alguns lembretes sobre essa obra purificadora de Cristo sobre as nossas vidas. Para Mary e para você que está me ouvindo. Lembre-se da obra de Jesus em algumas situações. Situações do dia a dia que a gente faz comumente, como tomar um copo d'água com a arte de Natal. Essa água pura me faz lembrar da obra de Jesus. Mas tem outras coisas que nos fazem lembrar dessa obra purificadora, expiatória de Cristo. Sempre que lavar roupas ou vestir roupas limpas. Êxodo 19:10. Êxodo 19:10 diz assim: Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. Sempre que você vestir uma roupa limpa, lembre-se, Jesus te purificou. Jesus levou a sua mancha. Jesus levou a sua vergonha. Não apenas quando lavar a roupa ou quando vestir uma roupa limpa. Sempre que você tomar banho. Atos 22:16. Diz assim: E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Sempre que você tomar um banho, lembre das águas do teu batismo. Se você já teve esse encontro com Jesus e já fez essa profissão de fé pública. Lembre-se que nas águas do batismo fica simbolizado que toda imundícia é lavada. Toda imundícia é levada. Tudo está sepultado com o mundo e nós vivemos em novidade de vida com Cristo Jesus. Então sempre que você lavar roupas, sempre que você vestir roupas limpas, sempre que você tomar banho, lembre da obra expiatória e purificadora de Jesus. E outra questão, sempre que você usar branco. Apocalipse, capítulo de número 16, versículos 7 e 8. Apocalipse 16, versículos 7 e 8. Ouvi do altar que se dizia: certamente o Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiro e justo são os teus juízos. O quarto anjo derramou sua taça sobre o sol. Apocalipse 16, 7 e 8. Irmãos, provavelmente texto errado. Vai ficar sem texto essa citação aqui. Sempre que você usar vestes brancas, é citado em Apocalipse vestes brancas. Eu vou achar o texto, irmãos, porque a gente ainda tem um tempinho de aula ali, temos 7 minutos. Eu vou achar, para não deixar sem texto. Se não achar, aí paciente-se. Não achei aqui. Vamos ficar sem. Mas sempre que você usar vestes brancas, lembre da obra expiatória de Jesus. Lembre-se que você não é imunda e não é limpa por seus méritos, mas por fazer parte de uma noiva. Você é limpa porque você faz parte de uma noiva. E você é limpa por fazer parte de uma noiva que não se autopurifica, mas que é purificada pelo noivo. Lembrei de um texto legal para a gente falar sobre isso aqui agora. E talvez, se você tem acompanhado as EBDs, você vai lembrar desse texto também. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 26. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Você faz parte dessa igreja. Você é amada. Você é digna, você foi purificada pelo sangue do Cordeiro. E agora, chegando ao final da nossa aula, e depois desses lembretes sobre coisas do dia a dia que você pode fazer para lembrar da obra expiatória de Jesus, sempre que lavar roupa ou vestir roupas limpas, sempre que você tomar banho, sempre que você usar uma roupa branca, eu queria ler um trecho do livro para você. Para encerrar, vou compartilhar com você uma história que ilustra bem o assunto.
o assunto expiação. Um amigo meu tinha sido casado com uma mulher a quem muito amou por longos anos. No entanto, nunca foram tão próximos e íntimos como ele desejava, e ele não conseguia saber o motivo. A razão era que a esposa estava, como você, Mary, como você, meu irmão e minha irmã, cheios de vergonha. Tinha sido molestada quando menina, estuprada quando jovem, fora promíscua grande parte da adolescência. Ainda traiu o marido enquanto eram noivos e não compartilhou esses vergonhosos e obscuros segredos com ele. Depois de muitos anos, finalmente contou ao marido quem era na realidade, o que tinha feito e o que tinha sido feito a ela. A verdade arrasou o marido, que nunca teria casado com ela se soubesse da sua infidelidade durante o noivado e possivelmente teria se afastado dela como se fosse uma mercadoria com defeito, só por saber sobre as muitas vezes que ela foi molestada quando menina, estuprada quando jovem e promíscua na adolescência. A essa altura, ela temeu que o marido a deixasse e não quisesse mais nada com ela. Então ele fez o impensável. Deixou a casa sem saber para onde estava indo, nem se voltaria. Como conhecia o Evangelho de Jesus Cristo, porém, entrou numa loja e comprou para ela uma nova camisola branca e limpa. Voltou para casa e pediu a ela que se despisse na frente dele e se vestisse de branco, o que ela fez. Então disse a ela que tinha escolhido vê-la não por aquilo que ela tinha feito ou pelo que tinha sido feito a ela, mas apenas por aquilo que Jesus tinha feito por ela para perdoar o seu pecado e purificar sua contaminação. Abraçou-a, orou com ela, ela derramou lágrimas que purificaram sua alma, enquanto seu pecado era desprezado pelo amor de Jesus e do seu marido, que estava cheio do Espírito de Deus. Isso é o que Deus Pai deseja para você, que é sua filha e seu filho. Por causa de Jesus, seu marido logo verá da mesma forma, à medida que aprender a vê-la, não pelo que fez ou pelo que foi feito a você, mas somente por aquilo que Jesus realiza por você. No ato de adoração, peço-lhe que se lembre da obra de Jesus todos os dias em expiação pelo seu pecado. Meu irmão e minha irmã, acabou a aula aqui, os PowerPoints, acabou o texto do livro, acabaram-se as referências bíblicas separadas para essa aula. Jesus te ama profundamente. Não deixe que o que fizeram com você, não deixe que as coisas que você passou definam quem você é. A morte de Deus no madeiro define quem você é. O amor incomensurável dele, levando os seus pecados, os pecados que cometeram contra você e a tua vergonha, é que define quem você é. Uma pessoa amada, uma pessoa querida, uma pessoa digna, limpa pelo sangue do Cordeiro. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado ao Pai por esse momento. Que podemos ver alguns textos da Sagrada Escritura e entendermos um pouco que o Senhor é expiação, Pai. Para os pecados que nós cometemos e também para os pecados que cometeram contra nós, Pai. O Senhor levou toda a vergonha, Pai, toda a culpa do pecado. Muito obrigado, Jesus, pela tua graça. Alcança as pessoas que estão assistindo essa aula, Pai. Trata cada coração, Pai, cada ferida, cada dor. E que eles possam, sim, ter a alegria de estar diante de Ti, Pai, confessando os pecados ao Senhor, Pai. Se alguém tem algo para resolver com alguém, Pai, que essa pessoa possa chegar e se expor e pedir perdão, Pai, por ter escondido durante tanto tempo daquela pessoa esse ato, Pai. E que possa haver reconciliação, que possa ter relacionamento no nível do coração, Pai. E que assim o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado quando o Teu povo anda na luz. Trata cada ferida, Pai. Passa o Teu bálsamo, Pai. Limpa e afasta de nós as nossas iniquidades. É o que te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe profundamente. Deus cuide da tua alma. Sei que o tema é pesado, mas nós precisamos desses choques de realidade, porque são coisas que acontecem dentro das nossas casas. São coisas que acontecem dentro das nossas igrejas. São coisas que acontecem do lado nosso quando mesmo está acontecendo conosco. Possamos estar atentos e oferecer solução na obra expiatória, purificadora de Jesus para todas essas questões.
Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, que Deus seja com você e até o nosso próximo encontro aqui na Escola Bíblica Dominical, no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Tchau, tchau.